tema em tempos de Covid-19, como proteger os doentes em risco de AVC. Agradeço desde já aos colegas que nos estão a acompanhar remotamente e também à doutora Luísa Fonseca e ao doutor Francisco Araújo, que vão partilhar connosco a sua perspectiva sobre este tema. O webinar é organizado pela Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e é neste âmbito que eu estou aqui, como vice-presidente da Sociedade, e tem o patrocínio da Bayer, que agradecemos. O Dr. Francisco Araújo, que vai ser o primeiro palestrante, é coordenador do Núcleo de Estudos da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna de Prevenção e Risco Vascular, é também coordenador um dos coordenadores do Serviço de Medicina Interna do Hospital Beatriz Ângelo, e irá debruçar-se sobre o tema ou sobre a perspectiva da proteção do AVC e da sua relevância em termos de Covid-19. A doutora Luísa Fonseca é coordenadora do Núcleo de Estudos da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna da doença vascular cerebral e coordena a unidade de AVC do Hospital de São João no Porto, e vai falar da problemática da crise Covid-19 e como retirar dos hospitais outros doentes que não beneficiem por lá estar. Este tema que vamos hoje abordar é fundamental porque, como sabemos, o AVC continua a ser uma das principais causas de mortalidade e de incapacidade no nosso país. No ano passado, só o INEM registou, através da Via Verde do AVC, cerca de 3.456 casos de AVC. Isto dá uma média de 11 por dia, o que é, de facto, muito importante, para além de outros números que temos. E o que se passa atualmente durante esta pandemia de Covid-19 é que, de facto, os AVCs não desapareceram, mas as pessoas têm algum receio de recorrer aos hospitais e desvalorizam ou deixam passar muito tempo depois de terem alguns sintomas ou sinais desta patologia aguda. E como todos também sabemos, a precocidade de intervenção neste problema dita aquilo que vai ser o futuro do doente em termos da sua, não só mortalidade, mas também da sua recuperação. E as pessoas têm que ter consciência que nos hospitais e nos serviços de urgência há uma separação entre aqueles doentes com patologia respiratória ou mesmo os suspeitos de Covid-19 e aqueles que têm outras patologias. Portanto, não devem recear, se tiverem uma situação aguda, de recorrer aos hospitais. Para além disso, também temos o problema, que com certeza irá ser abordado, dos doentes que estão em recuperação do seu AVC. Têm menos tempo, menos possibilidade de praticar o seu exercício físico, estão mais isolados e, igualmente, poderá haver alguma interrupção da sua fisioterapia, da terapia da fala. Isso também é um problema ao qual temos que estar atentos. Os internistas estão preocupados com esta situação, entre outras, e é isso que iremos abordar hoje nesta nossa intervenção. E por isso mesmo passo desde já a palavra ao Dr. Francisco Araújo. Dr. Francisco? Olá, professora Lita. Então, obrigado por esta oportunidade do Núcleo estar aqui presente sobre um tema que é tão importante e por o qual ainda temos tantas dúvidas, não é? Não só em relação ao Covid-19, mas em relação ao que é que aconteceu aos nossos doentes, quem é que nos roubou os doentes, porque eles andam por aí e nós não sabemos muito bem onde é que eles estão. Há alguns dados que são surpreendentes, mas que nós vivemos com isso todos os dias. Se nós formos ver o mês de março, foi o mês em que houve um aumento da mortalidade em Portugal, para o qual a responsabilidade de qual foi a causa que condicionou cerca de há quem diga de 900 mortes, há quem diga 700 mortes, mas é um número bastante importante. Nós ainda não temos uma explicação crucial para esse facto. Pode ter acontecido ser até um fenómeno de recuperação do que tinha acontecido em relação a fevereiro, porque em fevereiro
nós tivemos este ano uma época gripal muito baixa, houve pouca, a mortalidade até foi bastante reduzida e, portanto, é natural que em março até se pudesse esperar um bocadinho de aumento da mortalidade para equilibrar. Agora, não sabemos muito bem o que é que aconteceu, porque muitos dos nossos doentes que recorrem aos hospitais recorrem, infelizmente, em situações de urgência, doentes que têm doenças graves, que condicionam a morte, claro, que são desses que estamos aqui a falar. E em Portugal, no mês de março, houve menos cerca de 200 mil urgências em Portugal. Assim vemos como muitas delas, de facto, são falsas urgências, como temos vindo a falar há muitos anos. Mas no meio disto tudo havia seguramente muitos doentes graves. E menos de 200 mil urgências significa menos de 50%. Então houve muitas urgências que reduziram 40%, 50%, até às vezes um bocadinho mais, a sua afluência. E com provavelmente causas que são muito díspares. Houve limitações à deslocação das pessoas, houve uma indicação para as pessoas ficarem em casa, portanto, um confinamento que foi obrigatório. Também houve muito medo das pessoas em recorrerem ao serviço de urgência. Outras não recorreram porque achavam que podiam estar a roubar espaço a outras pessoas que estavam piores e tanto se falava que o Sistema Nacional de Saúde não ia aguentar aquela avalanche. E eu sei de muitas pessoas que não foram precisamente para não estar a ocupar o lugar a outros que podiam necessitar mais. E muitas vezes o que aconteceu é que as pessoas, quando chegaram, viam um hospital que estava entrincheirado numa urgência que dividia os doentes para duas localizações, tinha sintomas que podiam ser suspeitos de Covid, iam para uma área e não o tinham, iam para uma área, digamos, de doentes limpos. E eu acredito que há muitos doentes que tinham sintomas cardiovasculares e que por acaso também estavam com febre, por acaso também estavam com sintomas respiratórios, e isso pode, de alguma forma, também desvalorizar um bocadinho os diagnósticos, não digo dos AVCs mais, digamos, mais marcantes e com uma repercussão clínica mais nítida, mas para aqueles que contribuem também para o número de diagnósticos de AVC menor ou menos exuberantes que habitualmente temos nas nossas enfermarias. E há dados, alguns dados, nós os dados nacionais ainda não os temos, mas temos dados de alguns hospitais, de algumas unidades em particular, e há alguns dados internacionais. Se nós formos ver, por exemplo, em Piacenza, que é uma cidadezinha perto de Milão, no hospital local, eles têm habitualmente uma média de 51 doentes internados por mês com AVC, essa redução foi de 90%, passou para os 6 doentes por dia. E as explicações que eles encontram são exatamente aquelas que aqui falámos, a dificuldade de deslocação, o receio, o confinamento obrigatório, que poderão justificar algumas destas situações. E aqui há alguns dados que podem ser importantes, houve muita polémica em relação ao controle dos fatores de risco, a fármacos que podiam condicionar um aumento do risco da pessoa ter um evento cardiovascular, nomeadamente em relação ao controle da hipertensão arterial e dos IECAs e dos ARAs, e eu gostava de tocar em 2 ou 3 detalhes em relação a isso, porque, como sabem, há várias recomendações internacionais a defender que as pessoas devem manter a terapêutica e com estas duas classes farmacológicas. E porquê? Por um lado, porque são fármacos que há muitos anos provaram reduzir a morbilidade e a mortalidade em pessoas com hipertensão, nomeadamente também na área da doença cerebrovascular, mas não só. E são fármacos que são utilizados, por exemplo, pela maior parte, ou por uma parte significativa das pessoas com diabetes, por exemplo, ou com hipertensão primária apenas e só, ou com insuficiência cardíaca, no caso dos IECAs, por exemplo. E aqui há um dado que eu vos chamava a atenção. Provavelmente a esmagadora maioria dos doentes na Europa que têm hipertensão arterial, a maioria deles está a fazer um IECA ou um ARA. São fármacos muito bem tolerados e, portanto, que é uma prescrição universal em toda a Europa. Ora, está bem estipulado que dentro dos doentes com Covid, a prevalência dos fatores de risco não é diferente em relação à população geral. Ou seja, se nós compararmos uma população com AVC, que tenha Covid versus uma que não tem, a prevalência dos fatores de risco são sensivelmente a mesma. E, portanto, o que quer dizer é que se eu tenho uma população com Covid, em que a percentagem de hipertensos, como aconteceu na China, é precisamente igual à da população geral, quer dizer que não é por eu ter hipertensão que tenho mais risco de ir a ter Covid. E isso significa que estes IECAs ou os ARAs
não tem uma implicação no risco de contrair a doença. É diferente dizer que uma pessoa que tem uma comorbilidade, como a hipertensão arterial ou como outra doença cardiovascular estabelecida, não tem mais risco do que outra pessoa que é uma pessoa saudável e que não tem isso. É óbvio. Isso acontece para a hipertensão, como acontece para a diabetes, mas tem a ver com alterações estruturais que já tem nos seus vasos, com alterações estruturais que já tem no seu coração e que condicionam o maior risco de vir a ter complicações da doença. E há ainda uma nuance que é, há vários estudos a demonstrar que provavelmente aquilo que se fala de que a infecção por Covid tem uma repercussão a nível das células por ser internalizado o vírus através de um receptor ECA2 e que os doentes que fazem IECA ou AR aumenta a expressão desses receptores, também é verdade que há modelos animais que demonstram que fármacos como o losartan ou com fármacos com alguns inibidores de enzima de conversão da angiotensina até parecem reduzir a infecção celular. E, portanto, há neste momento alguns estudos a decorrer exatamente no sentido contrário, de provar que estes medicamentos não são nefastos, mas que, pelo contrário, podem trazer benefícios em relação à própria infecção por Covid. Portanto, nós, pura e simplesmente, nós não sabemos. E é muito perigoso retirar este tipo de medicação aos nossos doentes. E a adesão à terapêutica é algo que é um dos pontos que eu gostava também de citar, porque os portugueses são muito precavidos. Eu não sei se vocês têm ideia, mas na semana anterior a haver o recolhimento obrigatório por parte do Estado e as pessoas ficarem em casa, houve um aumento enorme das vendas dos fármacos para as doenças crónicas em Portugal. Os portugueses são precavidos, assim como foram buscar o papel higiênico, também foram buscar os comprimidos à farmácia. E isso também pode explicar, de alguma forma, o facto de nós podermos ter pessoas que estão com menos stress, que têm menos atividade física e que pode, em alguns casos, também, de alguma forma, poder contribuir, se for uma coisa aguda, para aumentar um risco do evento cardiovascular, poder ser uma das coisas que nos baralha no sentido deste silêncio do ponto de vista de eventos cardiovasculares nestes tempos. O que é que todos nós temos receio? É que quando acabar esta onda de bonança, que depois venha a tempestade do ponto de vista de eventos cardiovasculares e diria de toda a gestão da doença crónica, também das doenças reumatológicas, também das doenças respiratórias, porque as pessoas de facto procuraram muito pouco a resposta hospitalar e é muito importante eles terem a noção dos riscos que têm, da necessidade de controle, de tomar a medicação, necessidade de controle de risco, mas também da urgência quando há uma manifestação aguda, terem bem a noção de que podem e devem recorrer à urgência hospitalar para os podermos tratar a tempo e horas. E era isto. Muito obrigada, Dr. Francisco. Nós iremos fazer a discussão no final das duas intervenções. Queria recordar aos colegas e a quem está a assistir que é possível colocar questões no chat ao lado do vídeo e teremos todo o gosto, dentro do tempo disponível, depois no final, a responder às questões que colocarem. Dito isto, passaria a palavra à doutora Luísa Fonseca. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite e obrigada por patrocinarem e por incentivarem este tipo de reuniões que nos vão ajudar a perceber as dificuldades de todos nós e tentar partilhar um bocadinho as nossas novas realidades. Queria aqui tentar, não só, como diz o tema, falar de retirar os doentes dos hospitais, mas também de como é feita alguma da gestão dos doentes que estão nos hospitais e que têm mesmo que lá estar. Nos doentes, em relação aos doentes com AVC, como o Francisco já tinha estado a dizer, houve realmente uma diminuição muito, muito grande do número de doentes que recorrem à urgência e, curiosamente,
não foram só os AVCs minor que deixaram de vir à urgência, nós deixamos de ter também doentes com sintomas major, com necessidade de trombectomia, com necessidade de trombólise, que deixaram de aparecer. Há alguma coisa que realmente não está a funcionar, ou os doentes é impossível terem deixado de existir, irão aparecer se calhar mais tarde, já com os déficits, iremos encontrá-los já com déficits estabelecidos e já sem capacidade de recuperação. Que eu acho que é importante nós como sociedade tentarmos reforçar os sinais de alerta, e nós pedimos para as pessoas ficarem em casa, é verdade, fomos nós que o fizemos, mas temos também que lhes dizer que ficar em casa, que não é sempre, havendo sinais e sintomas, têm que recorrer à urgência, porque nós conseguimos tratar todos os doentes, ainda conseguimos tratar todos os doentes, sendo Covid, não sendo Covid, e com circuitos separados. Gostaria só de reforçar aqui em relação a esta vinda dos doentes da Via Verde, dos doentes que vêm por AVC, que é importante nós termos aqui uma interação grande com o CODU e com o INEM, e além de perguntarmos quando eles nos contactam para saber o que os doentes têm, qual o tempo de instalação, os déficits e como orientarem os doentes, perguntarmos pelos sintomas de infecção de Covid. É importante para quem vai ver um doente, mesmo à entrada da urgência, perceber quais são os riscos que correm em termos de infecção, embora aquilo que todos nós devemos neste momento assumir é que todos os doentes são Covid positivos, e que por esse motivo temos que usar o equipamento de proteção quando vamos ver os doentes à urgência. É importante também, a nível hospitalar, reorganizarmos as equipas, gerirmos ao máximo os equipamentos de proteção e redefinir os circuitos dos doentes. Algo que poderíamos ativar, e que eu penso que em alguns centros já está ativo, e que diminuiria algumas das transferências interhospitalares, é tentar que, uma vez que os exames programados estão menos, são em número reduzido, tentar disponibilizar a sala de angiografia de modo a que as equipas de neuroradiologia de intervenção nos hospitais que têm essas equipas possam fazer mais doentes nesses hospitais e evitar que haja transferências interhospitalares, que pode levar a consumo quer de logísticos em termos de material, de EPIs, quer mesmo em termos de pessoas. Em relação aos doentes internados e a como tratá-los, é importante fazer um estudo etiológico mínimo, não é? Nós temos que ter o estudo etiológico para conseguir fazer a prevenção secundária. Se não tivermos estudo etiológico, não vamos fazer uma prevenção secundária eficaz, e isso é importante. Ter pelo menos uma avaliação vascular a nível carotídeo, ter uma avaliação cardíaca, avaliar fatores de risco, isto é importante. Nós temos a tendência de precocemente enviar os doentes para casa sempre que possível, quer para libertar camas, quer também para minimizar os riscos de infecção nesses doentes, mas é importante termos um mínimo de estudo etiológico e, em alguns casos, até ter necessidade de ressonância e outro tipo, e Holters e outro tipo de avaliações. Queria aqui chamar a atenção para uma coisa que é uma realidade nova e que, apesar de tudo, me choca um bocadinho no meio desta pandemia que estamos a viver, que é o isolamento a que os doentes estão confinados agora. Os doentes entram, nunca mais têm contacto com os familiares, nem os familiares com o doente, a não ser pelo telefone. E os doentes, quando estão não colaborantes, quando estão afásicos, é muito difícil esse contacto, e quer para os doentes que se sentem um bocadinho abandonados, quer para os próprios familiares, que muitas vezes não temos a capacidade, ou eles não conseguem perceber as limitações do doente, porque não o viram com as limitações com que eles estão, é uma realidade totalmente diferente e que, em alguns casos, nos traz algumas dificuldades. Além do internamento destes doentes, temos realmente algumas análises que são necessárias. Em relação à monitorização do INR, nós temos cada vez mais doentes a fazer os novos anticoagulantes e, portanto, menos a fazer os dicomarínicos, mas, apesar de tudo, há muitos doentes que necessitam de o fazer, os que têm próteses, os que estão em diálise,
e que terão que fazer a monitorização de INR. Sendo o INR uma análise que não necessita de jejum, pode-se tentar aumentar o período de colheitas durante o dia, ter menos doentes nos laboratórios para fazer as colheitas e minimizar aí os riscos de contágio, conseguindo fazer a monitorização. Também se pode, nos doentes que têm INRs estáveis, prolongar o tempo, o intervalo entre as análises, e que pode ser prolongado até 12 semanas, dependendo dos valores prévios de INR. Nos doentes que têm sempre ou sistematicamente os valores fora da janela terapêutica, devemos ponderar os riscos-benefícios de fazer análises frequentes e tentar avaliar com o doente qual é que é a causa desta variabilidade do valor. Aqui um ponto também importante, nos doentes que serão Covid positivos com infecção Covid-19 e que não têm necessidade de internamento e que vão ficar confinados a casa em quarentena ou em isolamento, é necessário avaliar se há ou não diferenças em termos de ingestão alimentar, se há ou não diferenças em termos de terapêutica, se há ou não diferenças em termos de alterações gastrointestinais que possam obrigar a fazer controle mais frequente. Aqui, se calhar, os aparelhos do point of care nos doentes que estão isolados poderia ser uma opção, e as colheitas ao domicílio, em alguns casos, também poderiam ser uma opção. Em relação à reabilitação, aqui sim acho que é um ponto muito, muito, muito difícil de conseguirmos ultrapassar. Eu acho que quando aqui a uns meses, ou quando avaliarmos o impacto de toda esta situação nos doentes com AVC, este vai ser um dos pontos que nós vamos perceber que falhou, porque é difícil manter a reabilitação. Muitos, como já disse há pouquinho, muitos doentes têm alta precoce para tentarmos disponibilizar camas, porque também os doentes preferem estar em casa por causa do suposto risco de infecção. Há muitas unidades que fecharam o internamento em termos de reabilitação, de internamento de medicina física. A nossa, por exemplo, foi deslocada para outro hospital. A resposta não é a mesma. As unidades privadas também não estão, as clínicas não estão a fazer da mesma maneira a reabilitação. No entanto, é possível manter as unidades em funcionamento desde que haja alguma informação e regra em relação aos cuidados da parte respiratória, da lavagem de mãos e das precauções de prevenção de infecção, haver o correto equipamento de proteção individual para quem está a prestar cuidados aos doentes, e diminuir o número de utentes em simultâneo em tratamento, haver os distanciamentos, alargar os horários das unidades, podem ser opções que se consigam instituir e que consigam melhorar, ou pelo menos pôr algumas unidades a funcionar. Também há a hipótese de podermos ensinar ao doente ou ao cuidador alguns exercícios que eles possam ir realizando em casa e sendo monitorizando através de videochamadas. E a parte da realocação e até de fazer em alguns doentes a própria reabilitação em ambulatório, também em casa mesmo, sendo o próprio fisioterapeuta que se desloca, poderá ser também em algumas situações uma opção. Quanto às consultas, para mim é muito difícil fazer consultas em telemedicina, é difícil avaliar os déficits na consulta, é difícil neste momento termos os exames que pedimos, quer para estudo etiológico, quer exames de reavaliação prontos para conseguirmos tomar decisões. É muito difícil avaliarmos como estão a ser controlados os fatores de risco. A glicemia, penso que quase todos os diabéticos têm máquinas, é fácil de se avaliar. A parte das tensões, dos valores tensionais, nem todos os doentes têm a capacidade de o fazer em casa e, portanto, não sabemos. Se não fizermos análise, também não sabemos como é que está a parte do perfil lipídico e, portanto, aqui é um desafio mesmo, é muito difícil gerirmos esta parte. Os anticoagulantes orais, lembro aqui uma dificuldade que temos e que isto ainda não foi alterado, não se percebe porque não é possível fazer prescrições de longa duração.
portanto, são as prescrições de 2 caixas para 1 mês, embora agora haja um aumento do tempo de validade das receitas, mas que pode levar a que muitos doentes, pelo facto de não irem às consultas, de não se deslocarem aos centros de saúde, deixem de fazer a medicação, e isso pode ter efeitos deletérios, como é óbvio, de recorrência de eventos. Este receio que se coloca mesmo na ida à urgência, e que o Francisco falou no início, dos doentes terem risco de infectar, também se coloca nas consultas. Eles também têm medo de recorrer à consulta, e nos hospitais, especialmente nos hospitais que têm um grande número de doentes internados, de isso poder ser um risco grande em termos de infecção, e que também temos que desmistificar e se calhar voltar de novo, gradualmente diminuindo se calhar o número de consultas, para aumentar o tempo, para termos algumas condições em termos de limpeza do gabinete, de nós usarmos também a nossa proteção, de podermos ir fazendo consultas e começarmos gradualmente a retomar a nossa atividade. Era isto que eu tinha para dizer. Não sei se agora há questões ou não que queiram que responda. Obrigada, Francisco e Luísa. De facto, não temos muitas questões ainda das pessoas, as pessoas estão. O que nós temos aqui de mais questões são relacionadas com as próprias dificuldades que o Dr. Francisco e a doutora Luísa também já expuseram, e que nós todos acabamos por sentir nos nossos hospitais. Há aqui uma questão que me parece interessante e que vos vou colocar. Não sei se conseguem ver, mas eu digo. Diz aqui que é preocupante o medo irracional que afasta os doentes crónicos realmente do serviço de urgência. Isto refere-se seguramente aos doentes não só com suspeitas de AVC, mas outros, ou doentes com patologia cardíaca, outros. Mas no meu hospital também há uma queda bruta na via verde do AVC, o que é ainda pior. O que é que vocês têm a comentar relativamente a isso? Vejam quem quer responder. Luísa. Posso responder? É assim, é engraçado. Nós tivemos uma reunião também, um webinar com a SPAVC há 2 semanas, e os números do INEM não relatam de todo, em termos globais, a nível nacional, uma diminuição muito acentuada do número de vias verdes do mês de março do ano passado para o mês de março deste ano. No entanto, eu pessoalmente, em termos do hospital, eu fiz as contas, nós tivemos 56 em março do ano passado, 36 em março deste ano, das que foram ativadas no hospital. Portanto, 35% de redução. É verdade que os doentes vêm muito, muito menos. Vêm menos porque a ideia que tenho é que os que têm déficits menor não vêm, acham que vai recuperar e, portanto, acabam por ficar. E os que têm déficits major ficam à espera, e muitas vezes, quando vêm, já passou o tempo da via verde e, portanto, já são doentes com déficits estabelecidos, com lesões estabelecidas, e que já não são vias verdes. E realmente isso é uma realidade, e que em termos de, não sei se é possível ou não, nós fazermos o tal alerta à população e dizer, mesmo com os sinais de alerta, que apesar de ser importante ficar em casa, é importante ver os sintomas. Quando há sintomas com necessidade de ser visto pelo médico, têm que recorrer à urgência e não podem ficar em casa, que eu penso que nem o INEM chamam, e portanto isso acaba por limitar. Eu não sei se em Lisboa, se o Francisco tem a mesma ideia, ou se tem dados para isso também. Não, a ideia que temos é um bocadinho isso, ou seja, os doentes mais graves recorrem, mas recorrem tardiamente. E depois ainda há uma coisa que temos discutido entre nós, que nos parece importante, que é a própria estrutura hospitalar, mesmo quando o doente está no serviço de urgência, não facilita a vida dele. Por um lado, para aquela divisão que aqui falámos, e por outro, porque, por exemplo, para um doente ser internado, a maioria dos hospitais exige que tenha um teste de Covid negativo e permanece no serviço de urgência enquanto não tem esse teste. E há uma discrepância muito grande em relação ao tempo de resposta
que existe para essa avaliação. Alguns hospitais são 4 ou 5 horas e noutros hospitais é um dia e meio. E isto faz com que muitas vezes o doente esteja em condições que não são as melhores do ponto de vista de controle dos seus fatores de risco. Já nem estou a falar das próprias atuações de uma via verde coronária, de uma via verde da AVC, que possa ter implicações. Estou a falar dos dados globais do doente, dos parâmetros vitais, do controle da sua situação clínica, que muitas vezes não é melhor. E nós que estamos, que sabemos as complicações que podem decorrer desse efeito, temos que muitas vezes conseguir separar o trigo do joio e fazer, levar avante que estes doentes temos de ter alguma atenção, porque está tudo demasiado virado um bocadinho para o Covid, esquecendo que estes doentes nestas fases nas primeiras 24 horas também precisam dos nossos cuidados e da nossa atenção. O risco de disfagia nestes doentes, há muitas pneumonias de aspiração nos doentes com AVC nas últimas semanas, e eu acho que tem a ver um bocadinho com o facto da sua vigilância ser menor nesta fase, porque estão a aguardar apenas uma análise para poder ser internados, que é uma análise que muitas vezes a probabilidade é relativamente baixa. Nós internamos para a unidade, na mesma, à espera da análise. Ficamos Há com muitos eles. hospitais em que isso não acontece. Sim, sim. Pois, realmente, estão aqui alguns colegas que referem que, na realidade, nos hospitais deles também tem havido um grande decréscimo na via verde da AVC, na orientação destes doentes, praticamente como todos nós acabamos por sentir também nos nossos hospitais. Há aqui algumas questões. Há, por exemplo, aqui uma questão de um colega também que pergunta se têm visto algum caso de AVC por fenómenos trombóticos por infecção Covid-19. Querem responder ou ouviram? Eu só tive um doente na unidade de Covid-19. Curiosamente, um doente sem sintomas nenhuns de infecção, nem febre, nem sem sintomas. E tinha, a única coisa que tinha era uma discreta hemiparese que até parecia um síndrome lacunar, que nem parecia ser uma coisa por fenómenos trombóticos. Isso só foi detectado porque fez rastreio inicial obrigatório de admissão ao hospital. Lá não me lembro de ter nenhum doente que tenha como complicação da infecção um AVC. Na enfermaria já tivemos alguns doentes com fenómenos isquémicos periféricos, não é? Não me recordo de termos tido nenhum doente com um evento agudo, mas isso está descrito de facto. E há algumas alterações que podem vir a provar-se muito interessantes a curto prazo. Nomeadamente, há um estudo que eu estive a ler por acaso já à tarde, que fala-se muito do aumento do risco trombótico relacionado com o Covid. Aliás, como acontece com as outras infecções virais. Quando há um surto de gripe, também aumenta o número de AVCs. Agora, se isto tem a ver com um fenómeno cardioembólico ou não, já me parece muito mais curioso no facto da epidemia por Covid, porque existem alterações compatíveis com miocardites ou com fenómenos de insuficiência cardíaca ou de agressão ao miocárdio, com dilatação do ventrículo e já se demonstraram alguns fenómenos ou alguns episódios que condicionam o aumento de risco de trombo, mas depois existe a necessidade que em alguns hospitais, por exemplo, a Itália tem, de aumentar inclusivamente a quantidade de terapêutica profilática para prevenção de eventos trombóticos. Isso pode ser importante nos doentes com AVC, porque são doentes muitas vezes que têm sequelas e que ficam acamados durante algum tempo. E o que eles refletem é que esta ocorrência do fenómeno trombótico pode ser vislumbrada não só pelos edímeros, mas, por exemplo, ao próprio aumento do tempo de protrombina em relação a estes doentes. E nesses hospitais italianos, o que eles têm feito muitas vezes é que duplicam a dose de terapêutica e profilática. E digamos que, por exemplo, em relação à dose habitual, acabam por dobrar e fazer uma heparina de baixa velocidade lá, por exemplo, de manhã e à noite. A fisiopatologia destes eventos é ainda uma coisa perfeitamente
desconhecida. Há vários mecanismos, há pelo menos 5 ou 6 mecanismos, estamos a tentar fazer um resumo disto para nos orientarmos também no núcleo, e já descobrimos que há linhas de investigação em muitas frentes sobre o efeito, digamos que tóxico direto do vírus a nível celular, sobre o efeito que vai ter a nível dos vasos e que pode implicar algumas alterações a nível da microvasculatura, o efeito que tem a nível das arritmias, provocadas às vezes até pela própria medicação que fazemos, pelo efeito que pode vir a ter a nível cardíaco, pela tempestade de citocinas que são provocadas, mas também há uma linha para verem só como as coisas são confusas em relação ao AVC. Quem defenda, e há um núcleo italiano que escreveu um artigo bastante polémico em relação a isso, que, por exemplo, a presença de grandes libertações de interleucina 6, que é uma das marcas de agravamento do quadro clínico na fase imunológica nos doentes com Covid, que geralmente acaba por fazer com que eles tenham um agravamento respiratório muito grande e que tenham que ir para os cuidados intensivos, e que até serve para fazermos terapêuticas imunológicas dirigidas a esse aumento da interleucina 6, que a interleucina 6 em modelos animais tem demonstrado que no caso de um acidente vascular cerebral diminui a área de isquémia e, portanto, só significa que nós ainda sabemos muito pouco em relação a isto e, portanto, eles defendem que isto até pode ser uma das razões para explicar porque é que no Covid há menos AVCs major a aparecerem todos os dias nas nossas urgências. E, portanto, é uma área muito interessante, mas polémica, e que eu acho que só devemos aceitá-la como curiosidade nesta fase. Há aqui alguns comentários e um deles refere-se ao seguinte: não propriamente à dificuldade dos doentes chegarem à urgência ou não quererem arriscar, entre aspas, é o facto de ter havido, de facto, o pior controle dos fatores de risco, nomeadamente pelas consultas programadas terem sido desmarcadas, o controle da hipertensão, da diabetes. O que é que acham? Acham que também será um fator importante para esta diminuição dos AVCs? É falsa diminuição, provavelmente. A falta de controle dos fatores de risco? Eu diria que poderia ser ao contrário. Sim, eu diria que seria ao contrário, pelo aumento dos fatores de risco, pelo aumento do número de AVCs. Acontece alguns dos doentes que recorrem terem deixado de fazer medicação porque deixaram de ter receitas. Já não é a primeira vez que isso acontece em doentes internados, mas isso deveria aumentar e não diminuir a afluência. Há aqui qualquer coisa que realmente ou nos está a escapar em termos de fisiopatologia até da própria infecção, ou a hipótese que nós achamos mais provável, não é, que os doentes realmente não querem vir. A ideia em relação às receitas, a maior parte dos serviços, penso eu, faz as teleconsultas, não é? E tem estado a insistir nas teleconsultas. Permite, pelo menos, enviarmos as receitas e os doentes manterem a medicação. Pelo menos essa parte nós conseguimos manter. Não sei nos centros de saúde, não tenho, eles também tiveram agora alguma, pelo menos cá em cima na região norte, tiveram que fazer alguma distribuição de centros Covid, centros não Covid, não sei o que é que essa distribuição em termos de médicos levou em termos depois de apoio mesmo neste tipo de consulta, nesta continuação da prescrição dos fármacos. Mas não consigo justificar com nesse não controle de fatores de risco, uma diminuição de eventos, não é? Não sei se o Francisco tem alguma justificação. A ideia que, não sei, eu de facto a ideia que tenho sobre isto é que o mundo não vai ser como era de antes. Eu acho que esta ideia das consultas por via telefone, e seria muito mais ainda eficaz se pudesse ser por imagem, uma teleconsulta mesmo, vai para ficar. E eu acho que na gestão da doença crónica em particular, isso pode vir a ser de um benefício tremendo para os doentes. Nós não nos podemos esquecer que, do ponto de vista de disponibilidade hospitalar, nós já temos muita sorte quando conseguimos ver um doente 2 vezes por ano. E sabemos que muitos dos nossos doentes permanecem ligados às consultas hospitalares porque têm doença grave ou têm multimorbilidade e são doentes que beneficiam de ter uma ligação a uma consulta hospitalar porque o risco de terem uma complicação é muito grande. E eu acho que se nós pudéssemos aliar, num período normal,
esta possibilidade, fazemos a teleconsulta, de chamarmos o doente, que agora não podemos fazê-lo na maior parte das vezes, para perceber, para poder fazer as tais análises que faltam, para poder fazer um ajuste terapêutico do doente à nossa frente. Eu não tenho dúvidas que isto vai ser uma mais-valia tremenda. E já se vê, porque os grupos privados estão exatamente a perceber o benefício desta situação, porque há uma proximidade muito grande entre o clínico e o utente ou o doente, como lhe queiram chamar. E isso pode fazer uma diferença enorme do ponto de vista não só da gestão dos recursos de saúde, mas também, sobretudo, das expectativas do doente e das necessidades que nós podemos cumprir na gestão da sua doença crónica. E, portanto, eu vejo isto como um benefício tremendo e acho que mesmo até do ponto de vista de reabilitação, na área do AVC é talvez das mais difíceis, mas, por exemplo, na área da reabilitação de jovens com eventos traumáticos, isto vai ser brutal, porque todos eles sabem fazer, pôr uma câmara a filmar o exercício que estão a fazer em casa, e eu tenho conhecimento de casos que aconteceu isso agora, nesta altura de Covid, pessoas que foram operadas ao joelho e não conseguiam fazer reabilitação, e fizeram a fisioterapia em casa, vigiadas por um fisioterapeuta, e, portanto, acho que as coisas vão mudar. Esta é uma mais-valia enorme, assim como é, por exemplo, esta coisa da renovação das receitas. Porquê que não é sempre assim? Que sentido é que faz se eu tenho um doente que está a tomar um NOAC por uma fibrilação auricular e que teve um AVC, ele tem que fazer essa terapêutica ao longo da vida, quer dizer, a não ser que eu desconfie que ele vai vender os medicamentos dele para a Alemanha ou para outro país qualquer, o benefício está lá todo e, portanto, pode vir a simplificar o processo e acho que eu tenho esperança que isto também nos traga coisas boas, não há de ser tudo mau. Claro, aliás, muitas coisas hão de modificar-se, não é? Depois desta pandemia e destas experiências que estamos a ter. Aliás, no sentido que falaram, de facto, há aqui colegas que dizem que notam também que esse interesse do telefonema e também da imagem, eventualmente, e que nos seus centros de saúde estão a manter as consultas por telefone. Deixem-me só fazer mais uma pergunta e será talvez das últimas, uma vez que temos um bocadinho em cima do tempo, mas temos ainda. É um colega que põe a dúvida porque se falou aqui que havia a tal necessidade para internar doentes em alguns hospitais de fazer a zaragatoa e que depois temos aquelas 24 horas de espera. E o colega perguntou isso mesmo: estão a efetuar zaragatoas para pesquisa de Covid em doentes em contexto de via verde antes da administração de fibrinólise? Assim, nós fazemos quando é possível fazer, assim que é possível fazer. Poderá haver um discreto aumento do risco de epistaxis, mas é uma coisa residual mesmo depois de iniciar a fibrinólise. Portanto, não parece que não é uma contraindicação. Aquilo que nós fazemos é assim que é possível. Se for possível antes da fibrinólise, melhor. Se não, depois da fibrinólise, antes de subir para o serviço. É obrigatório realmente no hospital todos os doentes internados entrarem com zaragatoa realizada e temos ajustado de acordo com o que conseguimos fazer. Não tivemos assim nenhum caso de nenhum doente com hemorragia, pelo menos com epistaxis, e não me lembro de ler na literatura nenhum caso de epistaxis importante associada à zaragatoa. Pois, o que interessa de facto é que não há atraso, verdadeiramente. Sim. Não há atraso no tratamento. Na administração, sim. Claro que sim. Está aqui mais uma questão que refere: a realização de testes leva a um atraso significativo nas intervenções. Os doentes da Via Verde estão naqueles com direito a testes rápidos? Os meus testes são todos iguais. Tenho só uma... É assim, nós fazemos os testes, fazemos a zaragatoa, os doentes internados, porque o São João faz testes para muitos hospitais, os que são internados são os que têm prioridade em termos de entrada no laboratório. É essa só a diferença em termos de tempo provável. Mas temos 6, 7, 8 horas de espera muitas vezes. Portanto... Os testes rápidos, há uma promessa que vão ser uma realidade a curto prazo nos serviços de urgência, mas que eu saiba, não tenho conhecimento de nenhum hospital ainda a fazer testes rápidos
seguramente o serviço de urgência vai ser um dos primeiros sítios onde ele vai ser efetuado e neste tipo de situações faz todo o sentido, não é? Nos doentes que têm um acidente vascular cerebral em fase aguda, isso faz, de facto é importante, mas ainda não está disponível que eu saiba. Uhum. E a sensibilidade também não será está. melhor, não é? Uhum. Muito bem, nós estamos um bocadito em cima da hora, tínhamos os nossos 45 minutos do webinar. As questões, nós temos tido aqui vários comentários, mais do que questões. Um deles é ainda em relação à teleconsulta. Há aqui um colega que diz que de qualquer maneira não substitui um exame objetivo presencial, é verdade, mas será também, como o Francisco já referiu, uma mais-valia no sentido de termos até podermos ter um controle do doente mais frequente, não é? Nos intervalos da presencial. Muito bem. Eu penso que em questões de perguntas do público estamos mais ou menos, respondemos a quase tudo o que foi perguntado, e com certeza que poderemos discutir noutros webinars algumas questões semelhantes. Estas questões da doença crónica e da doença aguda, como é o caso agora do AVC, são importantes neste contexto da pandemia, uma vez que os doentes estão a fugir muito de vir, e mesmo as insuficiências cardíacas já vêm às vezes em estados muito avançados, os problemas respiratórios em estados muito avançados. Portanto, as pessoas têm que estar alerta para isso, não é só de Covid que se vive. Eu daria por terminado este webinar. Recordo a quem está a assistir que o webinar foi gravado e será disponibilizado na página da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Mais uma vez agradeço a todos aqueles que assistiram e que participaram ativamente com as suas questões. Agradeço também à doutora Luísa e ao doutor Francisco Araújo terem partilhado connosco a sua experiência e as suas ideias sobre este assunto que é tão importante. E acho que podemos terminar. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.